Fala galera! E ó, mostrar pra vocês aqui a casa que eu vou trabalhar hoje é essa aí, ó. Essa mansãozinha, big house, nós fala, grande casa. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que é que eu faço na vida aqui na América, o sonho americano. Vocês vão ver o que é o sonho americano. Olá, era uma vez a América. Vocês vão chorar de rir, preparem-se, porque a gente tá com um baita humorista aqui. E vamos conhecer o Bernardo um pouquinho. Já vamos começar apresentando, que ele chega chegando. Bernardo Rodrigo da Silva. Eu. Gente, é Bernardo Rodrigo da Silva, mineiro na América. Exato. Com vocês. Tô meio empolgado com esse trem aqui, ó. Tô me sentindo no Globo Repórter, não. No Globo Rural, que eu morava na roça, eu via esse negócio aqui, ó. Isso que é lapela? Lapela. Microfone de lapela. Vocês sentiram o drama, né? E ó, só 1 ano e 7 meses que ele tá aqui. Ele é lixador de piso, quem vem instala, depois ele passa fazendo um arremate. E vai dar um show. Aguardem. Bernardo, para começar, quem é você? Bernardo, morador da roça, até os 14 anos de idade. Eu morei no Varjão de Minas, minha terra natal, mais especificamente na Currutela. Vocês sabem o que é isso? Vocês não devem saber o que é isso, não. Mas é um lugarejo, uma vila petitinha mesmo. Lá no Varjão. Morei lá até os 14, saí, mudei pra Escola Agrícola lá em Unaí. Quem é do Unaí aí, ó, segue aí todo mundo, ó. Fiquei lá 3 anos, voltei pra Varjão. Fiquei lá mais 1 ano, aí fui pro mundo. Aí a história é longa demais, gente. Fui pra Goiás, pra São Paulo, pra Bahia. Voltei pra Minas de novo, pra Patos. E aí deu alô e vim pra cá. Tô aqui agora. Não, mas você não vai sair de nós fácil assim, não. Né? Eu quero saber tudo que envolveu esse percurso aí. De vir aqui. Só que antes nós vamos conhecer um pouquinho do Bernardo por outros olhos. Dá o play. Vou chorar não, hein? Não, Toninho, Bernardo! Era bem difícil aqui, porque a gente mora em fazenda aqui no interior e não tem salário, não tem nada, sobrevive do que a gente ganha e faz aqui na roça mesmo, então as coisas foram muito difíceis. E resolveu aí até tinha namorada aqui, uma pessoa boa aqui, casou no mesmo dia, casou, daí uns 3 dias viajou. Foi ruim, foi uma surpresa, mas como diz o outro, é pro bem dele, é ele que vai crescer lá, pra se alguém na vida arrumar alguma coisa aqui no nosso país, aqui a gente não consegue quase nada, né? Se for pra melhorar, é bom, né? Porque a gente fica com saudade dele, foi pra lá, fica lá uns anos pra lá, mas aí, pra ele voltar, a gente mata a saudade. Eu tô em Rita, nossa. Já deu pra você ver que você vem de família assim. Não, vocês vêem meu pai, vocês viram no vídeo aí, ó. Lá na roça, coitado, tá lá enfurnado naquele barro lá, até o joelho tá lá. Minha vida foi isso aí, ó, a vida inteira. Você fez muito isso aqui? Nossa, você viu lá aqueles porcos passando no fundo lá? A vida inteira era porco, cavalo, vaca, cachorro, barro, leite, queijo, requeijão, geleia. Minha mãe fazia geleia, fazia requeijão. Morei na roça, não é difícil. Não é fácil não, mas tá bom. Hoje tá bom, graças a Deus. Né, amor? Chora não. O amor tá ligando em chorar, gente. Não chora não, gente. Todo hora. Ô Bernardo, mas escuta aqui, como é que é? Você sempre quis vir pra cá? Porque isso aqui não é fácil, né? Deixar eles pra trás. Eu achei que era bem mais fácil. Mesmo? Não. Eu com uns 11 anos de idade, eu tinha muitos familiares, primos, que moravam na Bélgica. E aí eu via carro bom, casa boa, dinheiro. Eu pensava, eu quero ir pro exterior. Aí, do nada, Estados Unidos. Falei, eu vou pros Estados Unidos. Sempre quis vir pra cá, desde os 11, 12 anos. Mas oportunidade, aquela coisa, nunca teve. Lutei dos meus... que eu comecei a trabalhar, a me sustentar, com 17 anos. Com 15, né? Quando eu fui pra escola agrícola, lá eu trabalhava pra me alimentar. Aí com 15 pra cá eu lutei até os 29 no Brasil e
infelizmente, pelejei, fiz faculdade, parei no 7º período por falta de dinheiro, perdi o emprego, não tinha como terminar a faculdade. Larguei, tentei de todo jeito. Infelizmente, o Brasil, se você não tiver uma pessoa, um QI, uma pessoa que te indica, é muito difícil você conseguir alguma coisa. E eu não consegui, com 29 eu peguei a Astral e falei assim, meu bem, vambora. Ela não queria vir não, mas depois ela resolveu vir. Nós veio e graças a Deus, foi isso, estamos aqui. E quando você fala que você não achou que fosse tão difícil? Ah, não. O que você acha que, assim, que te surpreendeu? Se eu soubesse que era desse jeito aqui, eu não tinha vindo não. Mesmo? Não. Primeiro dia de serviço aqui, eu cheguei, a hora que eu cheguei, eu fiquei assim, ó. Eu não dei conta nem trabalhar, não. Eu fiquei assim, ó. Você não acreditava? Deu 2 horas da tarde, o menino que eu tinha ido, o amigo meu daqui, e eu falei assim, nós não vai comer não. Eu, não, senhor, nós temos que acabar o apartamento. E eu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Dando amarelo e tremendo, e eu não tava fazendo nada, gente, só tava acompanhando. Cheguei na obra agora. Aí, essa aí é a casa que eu vou trabalhar hoje, perto do aeroporto JFK. Muito grande. Hoje vai pintar ela. Trabalho no piso de madeira aí, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho lá dentro. Aí, ó. Meu serviço é esse aqui. Agora eu tô dentro da casa. Tábua de madeira aí, ó. E nós lixa e pinta ela, pro piso ficar bonito, ver, sabe aquele piso bonito? Então, eu tô aqui, ó. É eu e o outro companheiro tá fazendo a máquina ali e o companheiro aqui vai. Vem cá com a Jurema aqui agora. Pensa na Jurema. Tem que ficar de gatão o dia inteiro. Aí eu cheguei em casa e eu comecei a querer chorar. Falei, ai amor, isso aqui. Gente, eu vou falar sincero pra vocês, eu não tô botando medo de ninguém não. Eu quero que todo mundo passe por isso aqui na vida, mas depois que você vem aqui, você vira homem. Isso aqui faz qualquer um, moleque, menino lá no Brasil, qualquer moleque que não faz nada da vida, só a hora que chega aqui, se não tiver uma escola no Brasil, ou vira homem ou vai pra trás. Se você tiver uma escolazinha no Brasil, você vai embora, porque aí você desiste. Agora aqui, como eu não tenho escola, minha família é muito humilde, eu não tenho como voltar para trás e falar, não, deu errado lá. Aqui deu errado no início, deu errado uns 3 meses, não, foi muito difícil. Nossa. Vamos escutar mais alguém que conhece o Bernardo bem. Vamos conhecer mais um pouquinho do Bernardo pelas lentes de outra pessoa. Oiê, eu sou a esposa do Bernardo e tô aqui para contar um pouco da nossa história. Nós nos conhecemos em 2014 em Varjão de Minas, era a cidade que eu morava com os meus pais, a família dele é de lá, então ele sempre estava por lá, então a gente começou a conversar e desde então não se separou mais. Para mim, um fato marcante que marcou muito a nossa vida foi quando a gente decidiu a mudar aqui para os Estados Unidos. Foi uma decisão muito difícil de tomar, partiu de uma ideia dele, ele já queria vir há muito tempo. E aí quando ele me falou que tinha vontade de vir, na hora eu falei que eu não ia, que se ele quisesse ele vinha sozinho. Então eu pensei, por que não tentar, né? E aí conversando com ele eu decidi a vir também. Então não foi uma decisão fácil. Sair da zona de conforto é muito difícil, deixar a família para trás, principalmente. A gente veio meio que sem conhecer ninguém aqui, então a nossa adaptação no início foi um pouco difícil. Para o Bernardo principalmente, porque a construção é um serviço pesado, eu acho que ele meio que assustou quando viu o que era. Mas com o passar dos dias, a gente vai se acostumando, vai se adaptando. A gente conheceu muitas pessoas boas que nos ajudou quando a gente chegou, que nos ajuda até hoje. E o Bernardo sempre foi muito positivo, eu aprendi isso muito com ele. Então é isso, eu acho que uma das coisas que eu mais admiro nele é isso, que é essa garra, essa força de sempre querer mudar, de sempre querer algo novo para a vida.
não ter medo de arriscar nada. Eu acho que eu sou um pouco medrosa, mas se não fosse ele, talvez eu não estaria aqui vivendo esse sonho americano. Então, meu amor, eu sempre desejo que você continue essa pessoa espontânea, alegre, brincalhão. Obrigada por dividir a sua vida comigo, por deixar eu amadurecer ao seu lado. Que Deus te abençoe sempre. Beijo. Bernardo, então, conheceu a digníssima e apresentou para ela a proposta. Foi no final de 2019, a gente conheceu, a gente conheceu em 2014, né? Aí no final de 2019 tava tudo dando errado. Eu tava trabalhando demais, O que é tudo dando errado, específico? Tudo. A gente pelejava, trabalhava demais. Eu trabalhava 20 horas por dia, 21 horas por dia, 22 horas por dia, dirigindo, trabalhava. Eu dormia dentro do carro que eu trabalhava. Eu fiquei 6 meses dormindo dentro do meu carro, trabalhando de motorista, transporte. E para não gastar com aluguel, se tiver que ir embora hoje, eu vou muito satisfeito. E mudado? Nossa! Outra pessoa. Eu tô falando inglês, gente. Você sabe disso? Não, mentira. Falo nada não. Eu só entendo um pouquinho e speak little. Mas, tipo assim, dá pra... Você não passa fome. Porque no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu passei fome. Não dei conta de pedir nem pão, mano. Agora depois, né? Você vai aprender. Mas no primeiro dia aqui, nós chegou no lugar lá e não veio nada. Nós pedimos um negócio, nós apontou o dedo, o trem veio tudo ruim, pão ruim, um gosto de sorvete, não. Agora hoje não, você chega, pede qualquer coisa. Eu não contei isso pro Bernardo. Próxima entrevista vai vir um depoimento que, ó, teste pra cardíaco. Vamos entender quem de fato é o Bernardo pela lente da pessoa que mais o conhece. A gente se vê semana que vem. Tchau.